Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar referente ao conteúdo de campo elétrico e suas aplicações dentro do cotidiano, tá bom? Inicialmente vamos considerar uma região do espaço inicialmente livre da influência de qualquer carga elétrica. Coloquemos nessa região um corpo eletrizado com carga Q, seja ele positivamente ou negativamente. A presença dessa carga elétrica vai gerar influência em diferentes pontos ao seu redor, criando assim um campo elétrico. Mas o que vem a ser o campo elétrico? Um campo elétrico é uma região ao redor de uma carga elétrica capaz de provocar a interação dessa carga com outras cargas. Que tipo de interação é essa? A força de atração, força elétrica de atração ou de repulsão entre as cargas. Essa carga que vai ficar nessa região vamos denominar como carga geradora ou carga fonte. E as demais cargas que irão se aproximar dessa carga vamos denominar como carga de prova, que são elas que vão comprovar a existência desse campo elétrico. Vamos aqui observar a seguinte imagem. Podemos observar aqui uma carga geradora do campo elétrico, uma carga elétrica carregada positivamente, e uma região ao seu redor, que essa região denomina-se como campo elétrico. Aproximando-se dessa carga, nós temos outras cargas, que são conhecidas como cargas de provas, que são aquelas cargas que vão comprovar a existência ou não do campo elétrico. Lembrando, qualquer carga que tente interagir com essa carga de fonte, mas que esteja fora dessa região, fora desse campo elétrico, não vai ter nenhuma interação, nem de atração, nem de repulsão. Então, campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, conhecida como carga de fonte. Tal que uma outra carga, que vamos denominar como carga de prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita à força de atração ou à força de repulsão, que vai ser sempre exercida pela carga de fonte. Então, para que haja interação, seja de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas, é necessário que a carga de prova, que é quem vai comprovar a existência ou não desse campo elétrico naquele ponto, esteja dentro dessa região que vai possibilitar essa força de atração ou de repulsão. Lembrando que essa região que provoca essa interação entre a carga de fonte e a carga de prova é conhecida como campo elétrico. Então, o campo elétrico é uma região ao redor de uma carga elétrica que proporciona a interação dessa carga de fonte com outras cargas. Essa interação pode ser uma força de atração ou uma força de repulsão. Conforme a gente pode olhar, o campo elétrico ao redor da carga de fonte geradora positiva é toda essa região aqui demarcada, tá bom? Que vai proporcionar essa interação com as demais cargas. Vamos observar aqui os tipos de interação que podem ocorrer dessa carga de fonte com a carga de prova, ok? Então, se eu tenho uma carga de fonte positiva e aproximo uma carga de prova também positiva, de acordo com a lei do Fay, o que é que vai acontecer? A repulsão. Então, a força elétrica vai ser de afastamento, vai ser de repulsão. No entanto, o campo elétrico ele sempre parte da carga positiva em direção à carga negativa. Então, esse campo elétrico aqui será de saída, tá bom? Então, podemos constatar que se a carga de fonte for positiva, o campo elétrico ele é de saída. Se a carga de prova for positiva, em relação à carga de fonte positiva, a força elétrica terá a mesma direção e sentido do campo elétrico. Vamos observar agora a interação dessa carga de fonte positiva com a carga de prova negativa. Podemos observar que, de acordo com a lei do Fay, vai ocorrer o princípio da atração, tendo em vista que cargas com sinais contrários se atraem. Então, vai ocorrer uma força de atração. Logo, essa carga de prova negativa irá se aproximar, vai de encontro a essa carga de fonte positiva. No entanto, essa força de interação terá sentido contrário com o campo elétrico. Daí, podemos imaginar e observar que esse campo elétrico, quando a carga de fonte for positiva, sempre vai ser de saída. Observe, carga de fonte positiva, campo elétrico de saída. Carga de fonte positiva, campo elétrico também de saída. Vamos observar agora uma carga geradora, uma carga fonte negativa.
e eu vou aproximar uma carga de prova positiva. Vai ocorrer a atração, a força de atração, a carga de prova será direcionada de encontro a essa carga negativa e o campo elétrico será de chegada, de aproximação. Da mesma forma aqui, agora vamos utilizar a mesma carga-fonte negativa, no entanto, uma carga de prova negativa. Vai ocorrer o quê? A repulsão, tendo em vista que cargas com sinais iguais, as cargas o quê? Se repelem, se afastam. Então, a força vai ser de afastamento, tendo em vista que essa carga negativa de prova será repelida pela carga de fonte também negativa. No entanto, o campo elétrico será de quê? De chegada, tá bom? Então, vamos observar aqui, carga de fonte positiva gera campo elétrico de afastamento. Conforme a gente pode observar, o campo elétrico ele é de saída. Então, sempre que a carga geradora, a carga-fonte for positiva, já vai gerar um campo elétrico de saída, de afastamento. Se essa carga de fonte for negativa, vai gerar um campo elétrico de aproximação, de chegada. Vamos observar aqui outras situações. Carga de fonte negativa gera campo elétrico de aproximação, de chegada. Uma partícula Q eletrizada gera um campo elétrico em sua região. Foi o que a gente viu com relação ao conceito de campo elétrico. Para toda carga elétrica eletrizada, vai gerar ao seu redor uma região que vai provocar a interação dessa carga com outras cargas, que é o que chamamos dessa região de campo elétrico, tá bom? Então, podemos observar aqui, carga de fonte positiva e carga de prova positiva. Campo elétrico de afastamento, força de interação também de afastamento. Carga de prova negativa e carga geradora positiva. Força elétrica de aproximação e campo elétrico de afastamento. Então, sempre que a carga de fonte ela for positiva, vai gerar um campo elétrico de afastamento. Sempre que a carga de fonte for negativa, vai gerar um campo elétrico de aproximação, ok? Vamos ver aqui algumas outras anotações. Sendo a carga de prova, sendo a carga de prova positiva, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido. Sendo a carga de prova positiva, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido. Não importa se estejam interagindo com a carga de fonte positiva ou negativa. Carga de prova positiva, campo elétrico e força elétrica sempre no mesmo sentido. Carga de prova negativa, mesmo que estejam interagindo com uma carga geradora positiva ou negativa. Carga de prova negativa, campo elétrico e força elétrica sempre em sentidos contrários, tá bom, gente? Linhas de força. O que são linhas de força? Linhas de força são as representações do campo elétrico. São as linhas imaginárias que indicam a direção e sentido do nosso campo elétrico. Então, essas linhas de força, se a carga geradora for positiva, essas linhas de força é de saída, de afastamento. Se a carga de fonte for negativa, essas linhas de força são de chegada, de aproximação, conforme vimos no slide anterior, tá bom? Então, as linhas de força indicam a representação da direção e o sentido do campo elétrico. Se a carga for positiva, o campo elétrico é de saída, de afastamento. Se a carga elétrica for negativa, o campo elétrico é de chegada, de aproximação. Então, é a partir dessas linhas de força que eu tenho uma representação da direção e do sentido do campo elétrico, que pode ser por meio de uma reta, como também em forma de circulares, tá bom? Essas linhas de força nos exemplos que a gente vai observar aqui. Olha só o campo elétrico. O que é que está acontecendo entre essas cargas? Está ocorrendo uma interação de força de atração. De acordo com a lei do Fay, cargas com sinais contrários se atraem. Então, observem que, de acordo com o campo elétrico, as linhas de força elas partem sempre da carga positiva em direção às cargas negativas. Podemos observar também um outro fato, que essa região entre as duas cargas elétricas está sendo preenchidas por linhas de força. O que isso indica, Divaldo? Que está ocorrendo uma atração. Se estivesse vazia essa região central entre as cargas, é porque está ocorrendo uma repulsão. Quando é que ocorre uma repulsão? Quando trata-se de cargas com sinais iguais. Cargas com sinais diferentes, vai ocorrer a atração. Observem que as linhas de forças estão partindo da carga positiva e estão chegando na carga negativa. Então,
carga positiva gera um campo elétrico de afastamento, de saída, enquanto carga elétrica negativa gera um campo elétrico de aproximação, de chegada, ok? E um detalhe, quanto mais próximas estiverem essas linhas de força, maior será a intensidade do campo elétrico. Quanto mais próximas estiverem as linhas de força, maior será a intensidade do campo elétrico, tá bom? Então, podemos observar que nessa região aqui, ó, a intensidade do campo elétrico é bem maior do que nessa região, tendo em vista que as linhas de força nessa região elas estão mais próximas e aqui as linhas de força estão mais afastadas, tá bom? Então, campo elétrico de saída, de afastamento, carga elétrica positiva. Campo elétrico de chegada, de aproximação, carga elétrica negativa. Lembrando que toda essa representação é criada pelas linhas de força. Vamos aqui para outros exemplos para melhor compreensão. Olha só aqui, ó, né? Mais uma vez essa interação, né? Cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo. Cargas negativas movimentam-se espontaneamente contra o campo elétrico. É aquela situação de linhas de força de chegada e de saída, de afastamento e de aproximação. Conforme a gente pode observar, como o centro, a região central entre as cargas elétricas estão preenchidas com linhas de força, temos aqui uma atração. Olha só aqui, um campo elétrico uniforme. Quando é que eu tenho um campo elétrico uniforme? Quando as linhas de forças estão todas paralelas. Quando elas estão paralelas, significam que ela tem o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. É aquele em que o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Qualquer ponto entre as placas positivas e as placas negativas, né? A placa carregada positivamente e a placa carregada negativamente, em qualquer ponto entre elas, o campo elétrico ele é igual, ele é constante, não sofre nenhuma alteração. Observe que as linhas de forças estão paralelas. Isso indica que elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Consequentemente, o campo elétrico ele é uniforme entre a placa positiva e a placa negativa. As linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas paralelas, como já foi dito anteriormente, igualmente espaçadas e têm o mesmo sentido. Então, aqui caracteriza um campo elétrico uniforme, tendo em vista que as linhas de forças são paralelas, há um espaçamento igual entre elas, isso indica que o campo elétrico tem a mesma intensidade, tendo em vista que estão no mesmo sentido. Mais uma vez observando, ó, o campo elétrico está partindo do corpo carregado positivamente, que é a nossa placa, em direção à placa carregada negativamente. Campo elétrico de saída e campo elétrico de chegada, tá bom, gente? Olha só essa ilustração aqui, ó. Temos uma placa carregada, uma barra carregada positivamente e uma outra barra carregada negativamente. Olha só o sentido das linhas de força. Estão partindo da placa positiva em direção à placa negativa. Ok, Edivaldo. Vamos observar aqui, dessa região até essa outra região, o campo elétrico ele é uniforme. Por que uniforme, Edivaldo? Porque as setinhas, né, as linhas de forças, elas estão no mesmo sentido e na mesma direção. E o espaçamento entre elas é igual. No entanto, nas extremidades, observe que o espaço entre as linhas de força que estão ocupando a extremidade já sofreu uma variação, já sofreu uma mudança. Essa região aqui está mais espaçada. Então, nessa região aqui, o campo elétrico não está uniforme. Ou seja, ele apresenta um valor diferente do que quando comparado com essa região central que está toda uniforme. Por quê? Observe que o distanciamento de uma linha de força para outra ele é constante, ele é igual. No entanto, nas extremidades, esse espaçamento já sofre variação. Consequentemente, nessa região aqui, o campo elétrico ele não é uniforme, ele apresenta valor diferente em razão do espaçamento entre as linhas de força. Olha só aqui, ó. A interação, né, a força de repulsão entre duas cargas positivas, tendo em vista que, de acordo com a lei do Fay, cargas com sinais iguais elas se repelem. Então, nesse caso aqui, podemos observar que a parte central, ó,
da interação entre as cargas não é preenchido. Por quê? Porque está ocorrendo a repulsão. Então, as linhas de forças, elas tendem a se afastarem de uma carga para outra. Ao contrário do que está ocorrendo aqui com a carga positiva e negativa. Observe que a região central entre as cargas, temos o preenchimento com linhas de força, indicando assim que há uma atração. Lembrando que quanto menor for a distância, quanto mais próximas estiverem as linhas de força, uma da outra, maior será a intensidade do campo elétrico, tá bom? Então, a gente pode observar que nessa região aqui, a intensidade do campo elétrico é bem maior do que essa região central, tendo em vista que as linhas de força elas estão mais próximas, estão mais juntas umas das outras. Vamos observar aqui pensando nisso. Ó. Podemos observar que há uma atração entre a carga A e a carga B, tendo em vista que há uma interação entre essas duas cargas, no sentido de que o centro, a região central entre a carga A e a carga B está preenchida, consequentemente há uma força de atração entre elas. Agora vamos observar quem é que está carregado positivamente e quem é que está carregado negativamente. Aí voltamos para o conceito de linha de força. As linhas de força elas partem da carga positiva e chegam na carga negativa. Então, nesse caso aqui, as linhas de força estão partindo da carga A e estão chegando na carga B. Com isso, podemos constatar que a carga A está carregada positivamente, enquanto a partícula B está carregada negativamente. Temos aqui os pontos C e D. Se eu fizesse uma pergunta simples, em qual desses pontos há uma maior intensidade de campo elétrico? No ponto C ou no ponto D? Quem é que tem uma maior intensidade de campo elétrico? Podemos observar de acordo com o espaçamento entre as linhas de força. Na região C, o espaçamento entre as linhas de força é menor quando comparado em relação à região D. Como há uma maior aproximação entre as linhas de força, então o campo elétrico na região C, no ponto C, é maior do que o campo elétrico no ponto D, em razão da aproximação entre as linhas de força. Tá bom, gente? Então, com isso, encerramos a nossa parte introdutória referente a campo elétrico. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá no nosso Instagram, segue também a nossa página, tá bom, galerinha? E até a próxima aula, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau!